Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, com muita alegria no coração, né? Que a graça e a paz e a misericórdia de Deus se estenda sobre cada coração, né? Mais um dia, início da semana, né? Segundo dia, já é um dia de trabalho para muitos, né? Que vão ao trabalho hoje, têm a sua condição de ir ao trabalho, Deus os abençoe, né? Estamos tendo aí esta paralisação em favor do povo, o povo reivindicando os seus direitos, juntamente aí com grandes homens que tomaram a decisão de proporcionar e lutar pelo Brasil. Deus abençoe cada um que está fazendo o seu trabalho certo, justo, que a graça de Deus sustente a cada um e que a vitória seja sobre todo o povo brasileiro, né? Isso nós rogamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Que a mão de misericórdia de Deus seja estendida sobre o povo e que o povo, juntamente, unidos em uma só fé, possa buscar a presença de Deus para assim obtermos verdadeira vitória. Deus abençoe, irmã Verônica, irmão Hudson, né? Bom dia, né? Com muita alegria e paz no coração. Irmãos que porventura já também estão nos ouvindo aí, não estou vendo seu nome, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Que a graça de Deus prevaleça sempre e permaneça, né, em cada coração. Deus é maravilhoso, tem nos dado vida, tem nos dado graça, a sua bênção é sobre o seu povo. Isso é maravilhoso, só temos que agradecer ao nosso Deus por grandes bênçãos. Vamos falar, né, um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre 4 cavalos, é uma escritura de Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, né? Para que nós possamos estar aprendendo com a palavra de Deus, descobrindo todo o trajeto que Satanás tem feito, vem fazendo, e continuará fazendo, porque esse é o trabalho dele, né? É se opor contra as coisas de Deus. Então, como que ele se levantou, se manifestou? Então, nós sabemos, né? Desde os céus, isso não é novo. Então, desde que ele foi criado nos céus, ele rebelou contra o seu Criador, querendo ser adorado, querendo ser Deus. E então, assim, ele traz as suas manifestações, a sua maneira de trabalhar para enganar o povo. Isso talvez é o que é desconhecido do povo, né? Mas Deus não deixa seu povo enganado. Deus não deixa ninguém enganado. Porque ele é verdadeiro, nele não há engano, nele não há mentiras. Então, dentro da sua palavra, nós encontramos todo o quadro da verdade, todo o programa de Deus que ele tem exercido, que ele está exercendo e que vai exercer. O seu trabalho sempre é o mesmo, sempre é Deus trabalhando e manifestando a sua graça e a sua palavra. Então, nós precisamos sempre, né? Sempre mesmo, ter fé na palavra de Deus e que a palavra de Deus diz. Se ela nos balança, contraria o nosso pensamento, então nós temos que examinar e ver onde está o erro. O erro nunca está na palavra de Deus. O erro está dentro do homem, muitas vezes por ensinamentos errados, que leva a ter uma fé errada. Então a palavra de Deus é para nos ajustar, nos corrigir, nos posicionar. Que Deus nos ajude, nos corrige e nos posiciona, né? Porque é tudo o que nós queremos. Não queremos estar errado com o nosso Deus e nem com ninguém. Então, assim, Deus tem toda a procedência para nós dentro da sua palavra. Apocalipse capítulo 6, então, do verso 1 ao 8, está registrado assim. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como
em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Muito bem, meus irmãos. Aí nós encontramos, então, este relato, esta manifestação de 4 cavalos, né, manifestando-se sobre a terra. Isso é um trabalho desenvolvido, é um trabalho de Satanás dentro de um período que nós estamos vivendo, que é chamado período tempo dos gentios, plenitude dos gentios, onde vem esta manifestação destes 4 cavalos. Vamos sempre lembrar que quando estamos falando da palavra de Deus, estamos falando do reino celestial. Quando estamos falando do reino celestial, nós estamos falando de vida espiritual, concernente à vida espiritual. Então, os relatos da Bíblia, nós precisamos entender que são os acontecimentos espirituais, os quais estão relatados na Bíblia, e que acontece espiritualmente com os homens. Então temos que descobrir e ver essas manifestações espirituais, né? Deus é espírito, ele manifesta-se espiritualmente, como Satanás também é um espírito, é outra manifestação espiritual. É o verdadeiro, né? É a verdadeira manifestação, que é o nosso Deus, e a outra manifestação é a manifestação do diabo com a sua mentira, para que assim ele possa enganar e sistematizar toda a cabeça humana dentro do seu trabalho, assim enganar o povo. Então, como ele rebelou no céu, lutando contra Deus para ser adorado, e agora na terra o trabalho dele também é este. Então temos falado, né, desta manifestação do reino de Deus, desde a criação do homem que entrou o pecado, e o pecado foi introduzido justamente por Satanás, usando um animal, né, usando a serpente, para falar com Eva e desfocar a mente de Eva da verdade. E assim, então, ele levou a Eva a descumprir a palavra de Deus, ou seja, desobedecer, e trazendo a desobediência ao que Deus havia ordenado, então entrou o pecado. E hoje, quando nos é oferecida a oportunidade de conhecermos a Deus, conhecer a palavra, isso quer dizer que Deus está nos dando uma oportunidade de regressar ao seu evangelho, à sua palavra, que é a verdade, né? O evangelho, a palavra de Deus é a verdade. Não importa o que as pessoas digam, são muitas manifestações,
muitas coisas, muitos dizeres, né? Mas para o verdadeiro crente, o que pode crer em sua palavra, ele pode ver toda a harmonia da palavra de Deus, ele pode ver que ela não contradiz, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma verdadeira harmonia, na qual traz a manifestação, o esclarecimento de Deus para o nosso coração. Não importa se foi o sistema romano que escreveu a Bíblia, ela ficou em poder das mãos deles, ficou escondido, mas depois Deus jogou para fora. E Deus não deixa a sua palavra se perverter. Pode ter algo escrito errado, pode haver um erro de impressão, pode haver, mas se você toma o Espírito de Deus, ele te conduzirá dentro desta palavra e você verá que ela está correta. A mesma que eles dizem que está incorreta, é essa incorreta que vai julgar a eles. É a mesma que nós cremos que é a verdade, e essa verdade então nos traz salvação. A única coisa que precisamos é ter fé na palavra de Deus e não dar ouvido a comichões, né? Aquilo que comicha, que para desvirtuar a nossa mente da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que tem coisas ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Para nós, olhando de uma maneira natural, entrar no reino dos céus é impossível. Mas quem torna isso possível é o Senhor Deus. Isso ele se fez descendo na terra como homem, morrendo por mim e por você, para tirar de sobre nós o pecado. Então, assim, a nossa fé no que ele fez é o que vai nos posicionar com ele. Então, precisamos verdadeiramente tomar a sua palavra em fé. Então, como já falamos, vamos reprisando, né? Vamos voltando, indo, para que a gente possa ter aí as ligações e entender cada vez melhor o trabalho de Deus, mas também conhecendo o trabalho do maligno, que é para desvirtuar. E à medida que vamos avançando e crendo, Deus vai nos posicionando e você vai obtendo melhores conhecimento e conhecendo as táticas do inimigo. Então, que Deus continue falando em nosso coração com fé nesta palavra de Deus, para que assim possamos alcançar de Deus verdadeiramente a posição para a nossa vida espiritual. E assim servirmos a Deus de todo o nosso coração. Então, dentro desse trabalho, deste plano de redenção, como vemos Deus encarnado, Deus chamando uma igreja, chamando os seus apóstolos, os seus discípulos, e ali ele formou a sua igreja. Então você pensa sempre, veja sempre que nunca é a massa, né? O povo em geral, não é a massa em geral. Sempre há um grupinho. Então naqueles dias nós olhamos dentro das escrituras, nós vemos todo Israel. Havia aquele grupo de religiosos, havia outras nações que estavam dentro de Israel, mas foi um pequeno grupo que aderiu e creu no Evangelho do Senhor Jesus. Houve os religiosos, quais não creram, se opuseram, e havia os incrédulos que nem chegaram por perto. Então, sempre há essas três classes de pessoas, né, incrédulos, crentes, mais ou menos, né, fabricados, e o verdadeiro crente. Então, Deus manifesta sempre o verdadeiro crente, ou sempre o que se ajunta com ele, que se ajunta com a palavra, é o verdadeiro crente. Então, ali, Deus estava formando a sua igreja, através dos 12 apóstolos, que na verdade 11, um era o traidor. Logo tivemos um pequeno grupo que estava no Pentecostes, e então Deus, através daquele grupo, começa a chamar as pessoas.
Até então nós vamos vendo o trabalho de Deus. Depois, na manifestação desses cristãos, vemos a manifestação já de um espírito errado saindo do meio dos cristãos. E estes foram chamados de nicolaítas, pois nasceu de Nicolau, e o apóstolo João disse, saíram de nós, porque não era de nós, não era dos nossos. Então não era um grupo de cristãos que saíram para uma doutrina à parte, né? Para assim desvirtuar o pensamento de Deus, mas o pensamento daqueles homens era ser uma igreja que também glorificasse a Deus. Mas aí que entra o problema, que atrás daquilo, o trabalho de Deus já estava colocado em pé, não precisaria de outro, só precisaria que aqueles que saíram voltassem atrás e permanecessem com a doutrina e com a palavra que Deus deu aos apóstolos. Então, eles prosseguiriam, mas o pensamento deles era ter outra igreja. Então, nisso manifestou o trabalho de Satanás. Quando isso começou, então eles saíram trazendo a doutrina apostólica, batismo em nome do Senhor Jesus, que é a doutrina fundamental de todo cristão, porque o fundamento da vida cristã está em Jesus Cristo, é justamente essa doutrina que foi implantada pelo Senhor através de seus apóstolos no Pentecostes. Então, quando levanta esse grupo, ele sai. Então, agora você começa a ver a manifestação e o trabalho desenvolvido através da leitura que nós fizemos nesta manhã, o relato de Apocalipse, né? Capítulo 3, sobre estes, capítulo 6, melhor dizendo, destes 4 cavalos. Então, saindo aquele grupo, saindo com a doutrina dos apóstolos, saiu em um cavalo branco, saiu vitorioso e para vencer, né? Então ele saiu lutando com tudo, vencendo naquele momento, talvez arrastando muitas pessoas, até que ele vai crescendo o seu movimento. Então esse é o trabalho do anticristo, saindo ali, então começando, aí em Apocalipse nós estamos vendo, pelo cavalo branco. É todo este trabalho branco com aparência, né, de justiça, saiu com justiça, saiu poderoso, montado no poder, saiu a cavalo. Então eles não saíram fracos, eles saíram fortes. Cavalo está apontando para o poder. Então esse poder que ele saiu, esse poder religioso, espiritual, ele saiu vitorioso. Ele saiu batizando em nome do Senhor Jesus. Ele saiu pregando a doutrina dos apóstolos. Logo começa então a fazer aí, né, como você vê no sistema político, tomando aquela lei perfeita e compondo nela alguns pensamentos, fazendo emendas, né, pensamentos humanos. Então ali começa a desfacelar a palavra de Deus e trazer um engano sobre o povo. Assim sendo, então ele prossegue a sua caminhada. Logo nós vamos encontrá-lo sobre o cavalo vermelho. Esse grupo religioso, que até então, esse grupo religioso nós vamos chamar de igreja, né? Vamos chamar de igreja. E eles saíram também dizendo que era a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor é aquela fundada pelos apóstolos, e eles já eram um grupo à parte. Então agora já temos 2 igrejas, né? Porque tivemos a verdadeira fundada pelo Senhor Jesus, e agora tivemos essa que o Senhor Jesus chamou de obra dos nicolaítas. Nico quer dizer conquistar, laítas, igreja. Então saiu aquele espírito de conquistar igrejas. Agora Deus saiu a conquistar o seu povo, os seus filhos, que formam a sua igreja. Mas então ali, o cavaleiro do cavalo branco, ou seja, Satanás, ele saiu vitorioso, né? Ele saiu para conquistar. E é o que ele faz até hoje.
lutando para todas as conquistas naturais e religiosas, né? E religiosa. Então, do seu trabalho do Cavalo Branco, que era uma igreja à parte, logo esse sistema, essa igreja, ela foi unida, ela se uniu com quem? Ela uniu com o Estado, ou seja, ela uniu com a política. Quando ela uniu com a política, então ela recebeu poder político, e os que não aderiam à sua doutrina eram mortos. Estamos repetindo isso para que você possa entender bem esta manifestação destes 4 cavalos de Apocalipse. Então, de onde eles surgiram? Do meio dos cristãos. Vamos voltar, né? Vamos relembrar que o Senhor Jesus disse para cautelar com os falsos cristos, falsos profetas. Então o Senhor Jesus estava chamando a atenção para esse espírito que ia manifestar. Ele estava dizendo isso. Então logo nós encontramos que esse espírito, ele saiu do meio dos cristãos. Veja bem aí, essa cavalgada, ele sai do meio dos cristãos, cavalo branco. Depois, já que ele é uma religião, ele ainda não tem um dominante. Quando ele tem um dominante, agora, ele está unido e unindo-se com o Estado. Unindo com o Estado, ele ganhou força, ele ganhou autoridade, foi-lhe dada uma espada para matar e com ela tirar a paz da terra. Então agora ele começou a matar com a força do Estado aqueles que não aderiam à sua doutrina. Então aí está este cavalo vermelho, que foi-lhe dado a espada. Então agora ele passou a matar os crentes que professavam sua fé no Senhor Jesus e no Evangelho verdadeiro e que não aderiam àquela religião deles, que era tão próxima e tão idêntica ao cristianismo, mas com a perversão e o pensamento humano misturado naquela doutrina. Então agora eles passam a matar aos que não aderem. Então aí está ele no cavalo vermelho. Agora esse anticristo, este falso profeta, esta obra dos nicolaítas, eles são quem? É aquele poder de Apocalipse 13, né, da besta, o anticristo, o falso profeta. Então ali está instituída esta igreja, que até então ela vivia por ali, né? Houve um concílio chamado Niceia, onde eles formalizaram, né, esta doutrina e, consequentemente, ela foi mudada, estabelecida em Roma. A sua sede passou a ser em Roma, onde a sua sede é até hoje. É o mesmo sistema, é o que começou lá com o cavalo branco, logo matando as pessoas, um cavalo vermelho, forçando a estar debaixo desta religião, ou morreria, né? Então você começa a olhar este trabalho religioso, ele persiste, ele é vivo até hoje, ele está na sua cavalgada, e quando ele foi caminhando, matando, ganhando, chegou um momento em que ele tinha todo o poder religioso na sua mão. Ele tomou todos os escritos judaicos, que os judeus foram espalhados pelas nações, tudo estava no seu controle. Tudo estando no seu controle, então você vê que agora ele não está num cavalo amarelo, me perdoe, no cavalo vermelho, mas sim agora no cavalo negro. Tudo está no domínio dele. Então, cavalo negro, isso quer dizer trevas. Ele estava imperando totalmente. Aí então Deus levanta um homem com coração sedento pela palavra de Deus, sedento pela justiça divina. Este homem foi chamado, e é chamado, né, Lutero, que conheceu e tinha essa sede de Deus,
Então, como um sacerdote católico, ele estudante e um sacerdote chegando e aproximando-se dos escritos de Deus, né? Ele começou a tomar a palavra de Deus e jogar para fora, ou seja, distribuir para as pessoas. Vendo aquele trabalho errado, então ele teve a sua tese e ele protestou contra aquele sistema religioso. É por isso ele é conhecido protestante, o pai do protestantismo, porque ele protestou contra aquele trabalho, aquele sistema, manipulando as pessoas e levando do jeito que queria, e a palavra de Deus não mostrava daquele jeito. Então ele foi jogando o evangelho para fora, até que eles o jogaram para fora também, porque agora ele estava lutando contra o sistema no qual ele estava servindo. Deus estava naquele trabalho, trazendo para fora o evangelho, então começa a nascer a luz outra vez do evangelho. Por isso você ouve quando é falado dos protestantes, está falando dos crentes, né, dos evangélicos. Por quê? Porque Lutero protestou contra a igreja, contra aqueles pecados, aquelas coisas erradas. E então ele foi jogado para fora. Então Deus começa, depois de Lutero, Deus levantou Wesley, e assim Deus prossegue o seu trabalho, difundindo o seu evangelho e alcançando os corações. Mas então agora a tática do inimigo, já que agora no cavalo preto ele foi dominante, já agora ele não pode dominar mais, foi protestado contra ele, ele mudou a sua tática, agora ele está num cavalo amarelo. Cavalo amarelo é morte, né? Você olha, a Bíblia aí diz claramente que o cavaleiro do cavalo amarelo, o seu nome é morte, o inferno segue ele. Então esse é o trabalho dele, espiritualmente, hoje ele é morte. Misturando o trabalho de Deus, a obra de Deus, com a palavra e o mundo ao mesmo tempo, trazendo uma doença espiritual sobre o evangelho. Isso é morte, separação, parece servindo o evangelho, mas é desligando o povo do céu. É meio mundo e meio evangelho. É meio cristão e meio mundano. Esse, então, é o trabalho de Satanás através destes 4 cavalos. Você vê que só mudou os cavalos, o cavaleiro sempre é o mesmo. O que está cavalgando é Satanás com a sua doutrina, com seus feitos, e assim ele vem manifestando. E com este cavalo amarelo, ele vai até quando ele receber outra vez, hoje ele é um dominante religioso, até então ele chegará um momento em que ele será um dominante outra vez, político, porque Apocalipse 17 diz que ele será um político e ele dominará o mundo. Mas por enquanto, nesse cavalo amarelo, ele é um sistema ainda espiritual, que é o mesmo que começou lá do cavalo branco, aqueles que saíram do meio do cristianismo. Esse é Apocalipse 13, é o mesmo sistema, e é o identificado e mostrado à igreja prostituta de Apocalipse 17. Aí está esta cavalgada que vai ao longe, porque da besta ele vai, ou seja, de anticristo ele vai à besta. A besta ele vai ao poder, que vai ser otorgado, que você pode ler em Apocalipse 17, que vai ser entregue nas mãos dele. E ele dominará. Então, quando você vê que ele fará que tragam aí a sua doutrina e não pode comprar e vender, então aí ele estará trabalhando como um político, de religioso a um político, dominando o mundo, porque foi entregue na mão dele. Os reis entregaram o seu poder à besta, então agora então, ele está dominando esta besta, essa grande prostituta, esta igreja, agora não somente uma líder religiosa, mas também agora uma líder política, né? Onde ela oprimirá o povo. Então, quando isso chega, meus irmãos,
Esteja atento, porque tudo isto é final. Quando isso estiver em plena evidência, esse trabalho do anticristo sendo manifestado como o governo do mundo, aí a terra estará num caos total. Mas Deus terá tirado um povo para o seu nome, já tem os livrado de tudo isto que vai acontecer. Mas aqueles que ficarem sofrerão estas angústias e esta opressão por parte do anticristo. Que Deus te abençoe, que isso venha nos ajudar e despertar as nossas vidas, despertar o nosso coração. O nosso intento não é falar mal, mas é que você seja despertado e que você possa crer nesta graça maravilhosa manifestada do nosso Deus para o nosso coração. Deus te abençoe. Amanhã teremos mais, né? Vamos sempre falando estas coisas no intuito de ajudar quem quer ser ajudado e quer o reino dos céus. E eu creio que você, meu irmão, minha irmã, é desejoso disso. Então, que Deus te abençoe, lhe acrescente a graça e a libertação, a salvação, o perdão para os nossos pecados e que Ele nos encha, né, com a sua graça e presença. Deus te abençoe. Tenha você um ótimo dia e uma feliz semana abençoada na presença de Deus. Bom dia, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.